Olá galera, vamos lá, vamos a mais uma videoaula, professor Roberto Brasil. Hoje nós vamos falar sobre mudanças de estados físicos da matéria. Lembrando que na aula anterior nós vimos os estados físicos e, dando continuação, iremos falar sobre essas transições que existem entre um estado físico e outro. Bom galera, vamos lá. A passagem do estado físico, a passagem do estado sólido para o estado líquido é denominada de fusão, muitas vezes também chamada de derretimento. A fusão ela ocorrerá com o aumento da temperatura ou a diminuição da pressão do sistema. Quando você tem um exemplo clássico de fusão é quando o gelo está derretendo, quando o ferro está derretendo, quando o alumínio está derretendo, quando os metais de um modo geral estão derretendo. A passagem do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso é chamada de vaporização. Lembrando galera que a vaporização ela ocorre de três formas diferentes. Ela pode ocorrer através de uma evaporação, de uma ebulição ou de uma calefação. A evaporação seria o processo lento de uma vaporização, onde a água evapora gradativamente. Por exemplo, as águas dos rios, as águas dos oceanos, elas evaporam para serem condensadas em camadas mais altas da atmosfera. Essa evaporação ocorre em camadas superficiais do líquido e não necessariamente precisa atingir o seu ponto de ebulição. A ebulição necessariamente tem que ser atingida a temperatura de ebulição do líquido. É o que nós chamamos de ferver a ebulição. Já a calefação é um processo extremamente rápido de vaporização. Quando, por exemplo, você coloca uma gota d'água numa chapa quente, quando você, após fazer algum alimento em uma frigideira, por exemplo, e coloca ela para lavar, a água que toca na frigideira imediatamente vaporiza. Seria um bom exemplo de calefação. Quando a substância no estado sólido passa direto para o estado de vapor, sem derreter, sem passar pelo estado líquido, nós temos uma sublimação. São poucos os materiais que sublimam a naftalina, que são aquelas pedrinhas que nós colocamos dentro das gavetas para inibir a presença de insetos, o iodo, as cânforas, os mentóis que nós colocamos no peito para aliviar algum tipo de problema respiratório, são exemplos clássicos de uma sublimação. A passagem do estado de vapor para o estado líquido, ela é chamada de condensação. Ao soprar, por exemplo, um espelho pela manhã, você percebe que o espelho fica, entre aspas, molhado. Aquele ao soprar as paredes de um espelho, ela fica embaçada. Esse embaçamento do espelho é o vapor de água que sai, da tua respiração. Quando entra em contato com as paredes geladas do espelho, elas se condensam, quer dizer, elas voltam para o estado líquido. Então, na condensação, você tem um vapor que está retornando para o seu estado de origem. É uma condensação. A liquefação é quando você necessariamente tem um gás, como nitrogênio ou oxigênio, que está sendo passado para o estado líquido da matéria. Já a solidificação, ela é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Se nós estivermos nos referindo à água, nós podemos chamá-la de congelamento. Existe uma pequena diferença. Por exemplo, se você com
Por exemplo, se você tem o ferro derretendo e você o resfria, ele solidifica. Se você tem um cubo de gelo derretendo e você, após algum tempo, você o resfria, você pode chamar essa passagem do líquido, da água, perdão, para o sólido, né, para o gelo, de solidificação. Ai, caramba. Deixa eu retornar aqui, que essa daí não valeu. Quando temos o ferro derretendo, ferro líquido, e você o resfria, esse ferro que está no estado líquido sofre uma solidificação. Nós não podemos chamá-la de congelamento. Quando a substância passa do estado gasoso direto para o estado sólido, sem condensar, ela recebe o nome de sublimação inversa ou ressublimação. Lembrando que tanto a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso ou do estado gasoso direto para o estado sólido recebem o nome de sublimação. Mas para facilitar o entendimento inverso, alguns autores, né, de algumas literaturas deixam o nome como sublimação inversa para facilitar o entendimento. Os materiais que sublimam, como a naftalina, a cânfora, o gelo seco, que nós citamos anteriormente, eles também sofrem ressublimação. Lembrando que os processos que estão descritos da esquerda para a direita, a fusão, os tipos de vaporizações e a sublimação, são chamados de processos endotérmicos. Os processos ditos endotérmicos são aqueles que vão absorver energia durante esse processo de mudança de fase. Eles irão ocorrer com o aumento da temperatura e ou a diminuição da pressão do sistema. Lembrando, galerinha, fusão, a vaporização, todos os seus processos, e a sublimação são processos que absorvem energia. Por exemplo, durante o derretimento do gelo, você pode pensar, olha, está derretendo o gelo, então ele está liberando energia. Não, durante o derretimento do gelo está acontecendo uma fusão, e a fusão é um processo endotérmico, portanto ela absorve energia e não libera. Então sempre fique atento no processo para que você possa analisar se ele é um processo que absorve ou não energia. Os processos descritos da direita para a esquerda, como a condensação ou a liquefação, a solidificação e a sublimação inversa, são chamados de processos exotérmicos. Processos exotérmicos são aqueles que liberam energia. E nesse processo de liberação de energia, ele vai ocorrer com a diminuição da temperatura ou o aumento da pressão. Por exemplo, galerinha, quando temos que aplicar uma injeção no corpo, quando você vai doar, por exemplo, galerinha, quando você precisa por exemplo, quando você sopra nas paredes do espelho, como dissemos anteriormente, formam-se gotículas de água nas paredes do espelho. Esse processo, ele está liberando ou está absorvendo energia? Não. Vamos tentar de novo. Um pedação aí.
Por exemplo, galerinha. Por exemplo, galera. Porra, já estou enrolando minha língua. Podemos citar como exemplo de um processo exotérmico o congelamento da água. Quando você coloca um copo com água no congelador, a água irá se transformar em gelo, irá passar para o estado sólido. Nesse caso, ela está absorvendo ou está liberando energia? É só você fazer a seguinte análise: se a água está passando do estado líquido para o estado sólido, ela está sofrendo uma solidificação, e o processo de solidificação é um processo exotérmico, e processos exotérmicos liberam energia. Ok? Bem, galera, vamos só dar uma revisada, uma recapitulada em tudo que nós falamos hoje. Hoje nós vimos os processos de separação, O que nós vimos hoje? Hoje nós vimos as mudanças de estados físicos. Essas mudanças que ocorrem entre um estado físico e outro. Fique atento, porque a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso, e ela ocorre de 3 formas diferentes: uma evaporação, que é um processo lento, uma ebulização, que é um processo moderado de vaporização, ou uma calefação, que é um processo extremamente rápido. Então percebe-se que a diferença aqui está na velocidade com que essas transformações ocorrem. Temos também a passagem do estado sólido direto para o estado de vapor, sem derreter. Isso é chamado de sublimação. Lembrando, nós temos como os principais exemplos de sublimação a naftalina, o seu desaparecimento, o gelo seco e o iodo. Quando nós temos quando nós temos a passagem do estado físico gasoso, do estado gasoso para o estado líquido, nós temos a condensação ou a liquefação. Tem uma pequena diferença. Quando nós estamos falando de vapores que estão retornando para o estado líquido, dar-se-á o nome de condensação. Quando nós estivermos falando de gases que estão sendo transformados em líquidos, nós usamos o termo liquefação, galerinha. A passagem do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação ou congelamento em algumas vezes. Quando temos um gás ou um vapor passando diretamente para o estado sólido sem passar pelo estado líquido, nós temos uma sublimação inversa, ou também chamada de ressublimação. Os processos chamados de endotérmicos são aqueles que absorvem energia. Eles vão ocorrer ou com a diminuição da pressão ou com o aumento da temperatura. Os processos que são chamados de exotérmicos são aqueles que ocorrem com a liberação de energia, são aqueles que vão ocorrer com a diminuição da temperatura ou o aumento da pressão. Lembrando que, conforme dissemos na aula anterior, pressão e temperatura são os principais fatores que vão influenciar em uma mudança de estado físico. Valeu, galera! Hoje a gente fica por aqui e até a próxima videoaula com o professor Roberto Brasil.